Canva é exatamente isso, né? Essa plataforma digital que é gratuita para você criar materiais, designs gráficos para vários tipos de mídias, né? Seja mídias sociais, seja mídia impressa, né? Cartazes, infográficos, posters. Agora também está sendo possível criar apresentações através dessa plataforma online. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos.ppt. Aqui nesse programa eu vou ajudar você a entender como se destacar na sua carreira fazendo apresentações impactantes e criativas. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações, e o nosso tema de hoje, o tema do nosso programa de hoje é Canva ou PowerPoint? Qual é o melhor para suas apresentações? Vamos discutir um pouquinho sobre isso, onde que o Canva está entrando, né? Tá entrando nessa seara aí do PowerPoint, como é que a gente consegue avaliar esses dois aí, botar os dois na balança e ver quem é que tá se saindo melhor nessa história de criar apresentações, tá certo? Mas antes, claro, de a gente entrar no nosso tema de hoje, aproveita você que tá aí, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal do YouTube, se você estiver me assistindo aqui pelo YouTube, tá bom? Aproveita já também, clica aí no sininho, tá? Pra você ficar por dentro de todo o material, todo o conteúdo que a gente tá produzindo aqui para a rede, para a internet, sobre apresentações. E claro, também não deixa de me seguir nas minhas outras redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. Basta me procurar lá, Wagner Rodeiro, você vai me encontrar falando aí de apresentações impactantes e criativas, tá certo? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, né? Primeiro vamos conversar, né? O que é o Canva? O que é esse serviço, né? Essa plataforma chamada Canva, que tem aí aparecido já há alguns anos e ganhado cada vez mais espaço dentro aí da internet, né? Atraindo várias pessoas que muitas vezes estavam distantes ou tinham dificuldade de criar materiais de design gráfico para as redes sociais e vários outros tipos de materiais que estavam ligados aí à utilização de imagens, de edição de imagens, vamos dizer assim. Bom, o Canva é exatamente isso, né? Essa plataforma digital que é gratuita para você criar materiais, designs gráficos para vários tipos de mídias, né? Seja mídias sociais, seja mídia impressa, né? Cartazes, infográficos, posters e até alguns conteúdos virtuais, vamos dizer assim, como vídeo, né? Agora nas últimas versões, né? Nas últimas atualizações da plataforma você encontra essa disponibilidade, e uma dessas também, agora também está sendo possível criar apresentações através dessa plataforma online. O interessante do Canva é que ele é uma plataforma que está tanto disponível através, né, do navegador, do computador, como também em dispositivos móveis, o que tem atraído aí várias pessoas, né? Principalmente aqueles que lidam com mídias sociais, para o Canva, e alguns que também com essa questão da pandemia tiveram, né, que às vezes professores ou pessoa trabalho autônomo que precisavam criar apresentações, não tinham às vezes um recurso direto, né, como o PowerPoint, por exemplo, né, na sua máquina, e foram para o Canva porque já o conheciam por outros recursos, tá certo? Uma das características interessantes do Canva, a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco sobre isso, é que ele tem uma grande gama de imagens, de fontes, de modelos prontos, principalmente para os usuários que têm menos costume de lidar com esse tipo de material, com criação, e tudo isso de forma gratuita. Mesmo no caso o Canva ele tem duas formas, né, uma paga e uma gratuita, mas mesmo na gratuita existe uma infinidade de ilustrações, de modelos que você pode utilizar. Algumas pessoas, falar um pouquinho aqui sobre uma coisa curiosa, né, que aconteceu até comigo, algumas pessoas confundem Canva, o site canva.com, com o canvas, né, que é a palavra em inglês que quer dizer tela e tal. O Canva realmente ele vem desse nome, ele tem esse nome por causa dessa palavra em inglês, tá? E se popularizou, né, nos últimos anos, o Canva em singular, né, Canva, mas a palavra canvas, ela já vem sendo utilizada há muito tempo para significar vários recursos. A tradução da palavra canvas é painel ou tela, então muitos canvas de produtividade, canvas de plano de negócio, né, o business plan canvas é muito conhecido aí pela área de negócios, de startups, né, e vários outros que foram surgindo como telas que ajudam a planejar certas coisas. Eu mesmo criei o meu próprio canvas de apresentações, e é curioso que algumas vezes, em algumas apresentações, em alguns lugares que eu fui falar sobre o Canva de apresentações, algumas pessoas confundiam o Canvas de apresentação, que é uma metodologia, na verdade, né, de você planejar a tua apresentação, que eu posso até falar em outro programa, em outro momento, a gente pode ter um programa aqui só falando sobre Canvas de apresentações, que faz parte do meu método, né, de ensino, mas é curioso que pessoas me perguntavam assim, mas você que é o dono do
Canva. Aí eu falei assim, não, mas o Canva, não, o site, aquele que faz um monte de desenhos, né, de imagens, de layouts e tal. Eu falei, não, calma, não é comigo esse site não, eu sou só criador aqui do Canvas de apresentações, né? O outro Canva já é uma startup, né, um empreendimento muito maior do que o Canvas de apresentações, né? Canva, ele é pode-se dizer, uma empresa, já começou como startup. Curioso que ele é lá da Austrália, né? Ele nasceu lá na Austrália, uma curiosidade aí pra vocês, e, né, ganhou o mundo com essa possibilidade. Hoje, né, ele começou em inglês, vir lá da Austrália, mas hoje tá em várias línguas, inclusive no português você consegue utilizar o Canva, tá bom? E por que é interessante a gente falar um pouquinho sobre Canva aqui no nosso programa? Primeiro, né, eu já comentei aqui e falo novamente, o Canva ele virou meio que esse queridinho de muitos iniciantes em design e pessoas, ou até mesmo gente que tem um certo conhecimento, mas que precisava de uma coisa mais simples, às vezes tinha dificuldades com programas mais robustos, como o Photoshop, por exemplo, ou o próprio PowerPoint, no caso de apresentações, né? E queriam coisas rápidas, queriam modelos rápidos, e o Canva vem trazer, né, essa possibilidade, né? Por conta da quantidade de modelos e de coisas gratuitas que ele tem disponível ali para você utilizar, tá? Algumas más línguas falam que ele chega aí, né? Principalmente o pessoal que tá mais iniciando, às vezes não conhece os poderes, digamos assim, ou as possibilidades dos softwares mais robustos que a gente tem, como o Photoshop, o Illustrator, como eu disse, acabam dizendo, ele veio para substituir por causa da simplicidade, da objetividade, o que eu acho que é um pouco de exagero. Eu acho que tem espaço para todo tipo de aplicativo, para iniciantes, para pessoas com conhecimento intermediário e aqueles também que têm conhecimento um pouco mais profundo de design. Algumas pessoas também já vieram comentar comigo e falar assim, lá no Canva eu tenho tudo pronto, tá lá, eu só preciso preencher, por que eu vou me preocupar com PowerPoint, por que eu vou gastar tempo com isso, né? Se eu posso ter um template pronto aqui dentro do Canva, né? E é por isso que eu quis fazer esse programa hoje, pra gente discutir um pouquinho, botar os dois na balança aqui e a gente analisar essa questão, né? Quais são as vantagens ou desvantagens de se usar o Canva, ou no caso, as vantagens e desvantagens de você se utilizar do PowerPoint, para que a gente pudesse ter mais essa noção de realmente, será que um substitui o outro? Será que o PowerPoint está em perigo com isso? O nosso foco aqui é muito voltado, né, no que o PowerPoint pode fazer, das possibilidades que você pode ter com ele, mas será que ele está ameaçado ou não? É uma coisa que a gente precisa pensar. Então, antes de mais nada, vamos migrar aqui para a gente ver, conhecer um pouquinho sobre cada um. Eu vou migrar aqui para minha tela para vocês verem, vamos conhecer um pouco do Canva e vamos também, lógico, que a gente já conhece o PowerPoint, né, segredos.ppt, fala de PowerPoint a dar com pau, e a gente vai falar mais um pouquinho, né, sobre ele, claro, comparando aí algumas vantagens e desvantagens do Canva, tá certo? Então estamos aqui, né, com a minha aba de navegador aberta. Caso não vou mostrar para vocês o Canva Mobile aqui, vamos analisar aqui só a questão mesmo de computador. Se vocês acharem interessante, a gente pode fazer outra vez, uma outra análise aí dos aplicativos. Mas vamos trabalhar aqui com a mesma plataforma, vamos dizer assim. No caso de PC, vamos olhar aqui o Canva e o PowerPoint. Primeira coisa que a gente pode analisar, né, eu tô aqui na página inicial do Canva, né, quando você entra e faz login dentro do Canva, né, você precisa criar uma conta para poder acessar aí o Canva, tá? Então você tem essa primeira página inicial, onde ele te dá aqui várias opções, desde designs recentes que você já tenha visto. Você pode buscar várias possibilidades que o Canva tem, e essa é uma das questões que a gente, digamos assim, a primeira vantagem do Canvas é essa simplicidade. Ele já te fala assim, o que você quer fazer? Então você já tem aqui várias opções, desde aqui de apresentações, você clica aqui, que é o nosso foco, ele te dá várias opções aqui, otimizadas para celulares, criar em branco, né, apresentações, alguns modelos, você pode ir mudando aqui, tem várias, e além de vários outros recursos aqui, redes sociais, até vídeos, né, hoje em dia já dá para se criar aqui, materiais ligados mais à marca, como cartaz, logotipos, panfletos, então você tem uma variedade aqui, ele é bem direto, então você tem aqui essa possibilidade, e claro, se você tiver alguma dificuldade, o site te dá essa possibilidade de você se inteirar do que é, ele vai te guiando, então ele tem essa facilidade, essa simplicidade. Vamos entrar aqui no caso de apresentações, que é o nosso foco, vamos pegar aqui essa primeira apresentação e vou criar aqui um layout. Veja que na hora que você entra dentro do Canva, ele já te dá aqui uma tela em branco e você tem aqui a possibilidade de usar vários templates, tá? Veja que a maioria deles já está em português, então você tem aqui a possibilidade de escolher um que seja, vou pegar esse daqui, ó, e vou clicar aqui, ó, pronto. Ele já criou aqui essa imagem, então aqui com os elementos já estão todos aqui. O segundo ponto que a gente tem que falar do Canva, ele é bastante simples, né? E as ferramentas são simples. Veja que eu clico na ferramenta e aí ele já me dá as possibilidades,
as fontes, o tamanho, as cores aqui, né? Posso mudar, no caso aqui de palavras, né? Os elementos aqui eu também posso mudar as cores do fundo, se eu quiser, ó. Tem várias opções aqui. Tem algumas cores que ele já padroniza por ser um modelo, tá? Questão da própria foto também, ele me dá aqui editar a própria imagem. Posso fazer alguns pequenos ajustes nela, fazer aqui um dual tone, se eu quiser. Ó. Nesse caso aqui, ele tá pedindo para remover a marca d'água, provavelmente porque esta imagem específica aqui, ela deve estar no pacote Pro do Canvas, que eu, no caso, eu tô usando o pacote básico. Então aqui a gente tem essa. Então veja que é muito simples, tudo é muito ali à tua mão para você fazer. Então, o posicionamento é aquele estilo, né, de você pegar e arrastar, né? Você pode clicar aqui, arrastar o elemento, reposicioná-lo onde você achar melhor. Tem aqui algumas girar, ó, você consegue. Vou dar um Ctrl Z aqui, pronto. E aí, na questão de apresentações, você vai fazendo aqui, ó, ele vai acrescentando novas, só ele clicando. E você pode incluir, ó, no caso aqui ele dá todas as telas deste modelo, né? Então eu posso, ó, criar aqui mais um, só clicar, essa facilidade. Então, duas vantagens, ele é muito simples, fácil de entender e tem ferramentas bem simples, tá? Uma outra coisa legal do Canvas está aqui na questão de fontes. Ele possui uma quantidade bem interessante de fontes, ó. Veja aqui, algumas estão na Premium, né? E fontes boas, né? Essa aqui, no caso, ele está usando essa fonte Poppins Bold para dar, né, esse chamativo aqui para o que eles estão traduzindo aqui sobre viagens. Então, mas você pode vir aqui e fazer escolher, tem várias outras interessantes, ó. Só clicar, ele já alterou aqui a fonte, tá? Então você pode fazer até mesmo o upload quando você for Pro, tá? No caso aqui, mas ele tem várias fontes interessantes que você pode, clica aqui, ó, já vai fazendo a sua edição e vai modificando do jeito que você achar melhor, vai fazendo aqui as suas alterações, tá certo? Já falei aqui sobre a questão de arrastar e soltar, né? Vou criar aqui um template em branco, vou até tirar esse fundo aqui, vou pôr para mostrar para vocês algumas outras facilidades. Tem essa questão aqui, né? Você pode optar aqui pelo campo de esquerdo, a tela e inserir fotos, você pode, não precisa seguir necessariamente o template te ajuda a fazer certas modificações, você pode fazer aqui pesquisas, verificar aqui, por exemplo, pegar essa foto aqui, só cliquei, já arrastou, já colocou aqui, ele vai fazendo os ajustes, né, necessários, você vai modificando aqui do jeito que você quiser. Se quiser colocar texto, você pode colocar já, né, ele tem aqui algumas coisas semi-prontas, que só clicar, ele, ó, ele já fez aqui, ó, então ele facilita muito, ele te dá essa linha, né, que vocês acabaram de ver aqui, como esse delimitador, ó, onde o que fica melhor, então fica aqui, ó, rapidamente eu consigo criar um layout que seja interessante, então eu consigo aqui fazer rapidamente algo bem básico. E o mais legal disso tudo, acho que a grande vantagem do Canvas é essa gratuidade, eu posso fazer e acontecer aqui dentro, e eu não preciso pagar nada para ninguém, é só acessar o site, fazer a minha conta aqui e posso, né, exportar, salvar aqui dentro do próprio Canva, posso fazer várias atualizações, posso mudar os estilos, posso mexer em várias coisas aqui. Agora tem essa possibilidade também de inserir áudios e vídeos, posso mexer no fundo, né, poderia mexer no fundo aqui, ó, só cliquei o fundo, ele já alterou o fundo, editou a imagem no fundo aqui mais degradê, todos esses que estão grátis aqui eu poderia utilizar, poderia colocar aqui dentro da minha apresentação. Como eu falei, ele é gratuito, você tem todas essas funcionalidades, mas ele também tem um plano pago, onde você pode acessar mais imagens, mais fontes, como a gente viu aqui, até músicas e vídeos e tudo, você pode colocar aqui também. E a diferença, basicamente, de um por outro, assim, são poucas as funcionalidades, assim, que não estão liberadas para o plano gratuito. Uma delas é a retirada de imagens, né, do fundo de imagens, que é uma das funções, tá no plano pago do Canva, tá? Mas o grande diferencial mesmo é que ele, com o plano pago, você abre a possibilidade de acessar todas as imagens, todos os arquivos, que são milhares, são vários aqui, pré-prontos, para que você possa utilizar. E claro, também a possibilidade de fazer certas pequenas customizações, como por exemplo, você salvar, se você tem uma paleta de cor pré-definida, que você vai utilizar sempre, o plano pago te permite fazer isso. No plano gratuito, não. Toda vez você vai ter que configurar as fontes e tudo de acordo com o que você está pretendendo fazer. Então você consegue fazer isso com o plano gratuito. O plano gratuito, na verdade, ele dá para você fazer muita coisa com ele. Mas nem tudo são flores, claro, no Canva. Existem também as suas desvantagens, tá? Primeiro, claro, a simplicidade do Canva, ele é com certeza uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que é muito fácil alterar e muitas vezes é simples de você mexer aqui com o layout e as coisas, por vezes isso também acaba sendo uma coisa negativa, porque você não vai ter tantos controles ou tantas possibilidades de alterar, né? Você tem poucas possibilidades de customização desses elementos. Por exemplo, aqui na questão da imagem, editar a imagem, ó, eu tenho a questão de brilho, contraste, alguns filtros aqui que eu posso utilizar, poderia aqui, ó, fez algumas mudanças, mas são restritos ao que está aqui.
aqui. Não tem muito mais do que você pode mexer num Dual Tone aqui, se quiser, ele faz ali, fez ali, você pode mexer, mas são essas as opções que a gente tem aqui. Então você fica restrito. Então essa simplicidade, se você quiser um controle maior às vezes dos elementos que estão aqui e tal, você não vai ter isso, né? Você vai acabar não tendo essa possibilidade de mexer muito, às vezes como você poderia mexer às vezes no PowerPoint ou em outros softwares de criação, de gerenciamento, digamos assim, de slides, tá? Então ele tem essa simplicidade, ela acaba sendo uma faca de dois gumes mesmo, tá? Deixa eu acabar até trocar isso aqui, porque esse Duotone chega me deu uma incomodada aqui. Deixa eu dar uma mexer um pouquinho aqui nesse para ficar uma coisa mais assim. Pronto, legal. Outra grande questão, né, é claro, os recursos mais elaborados que estão só na versão Pro, principalmente a questão de animações do slide. Você não tem muito controle sobre a animação. No caso aqui você pode, vamos entrar aqui, ó, na questão. Você tem os gráficos aqui, né? Eu não falei isso aqui, mas você pode inserir alguns gráficos que tem certas animações, mas por exemplo, eu quero fazer aqui uma animação para animar, eu tenho que entrar aqui, né? No caso, não selecionei nada, o bloco, e eu faço uma animação de tudo, né? Tudo se mexe junto, e aí eu tenho só essas animações já pré-concebidas aqui, muitas delas no caso do próprio Pro, né? Então você tem algumas animações de escala, algumas coisas assim que poderiam ser utilizadas aqui também, ó, tem um zoom panorâmico, zoom fotográfico, então você tem algumas restrições, e você não tem, por exemplo, uma linha do tempo de animações, que é uma das coisas que você vai encontrar, por exemplo, no PowerPoint, se você quiser fazer uma animação um pouco mais sofisticada. Claro, você pode animar ele individualmente? Pode fazer uma animação aqui independente, então fica coisa assim mais, ó, posso, apesar de estar com uma animação geral, ele fica com uma animação assim, mas você fica meio restrito, você não tem muita possibilidade de configuração dessas animações, tá? E claro, se você quiser um efeito, por exemplo, como aquele do Prezi, né, aquele efeito que a gente tem de zoom, né, da vai e volta, que eu já mostrei aqui em outros programas do segredos.ppt, que você também consegue fazer no PowerPoint, você também não tem essa possibilidade ainda, né? Não, esse recurso não tá aqui no Canva. Você consegue, digamos assim, customizar um pouco o Canva, tem que ter um pouco de conhecimento aqui, é um pouco até diferente do PowerPoint, de outros softwares de edição, mas você consegue fazer, mas ele vai te dar o básico que funciona, e que é interessante, não perde seu valor. Mas aí você pode falar, mas e o nosso amigo PowerPoint? O que ele leva nisso tudo, né? Então vou abrir aqui o PowerPoint até pra gente ter um contraponto entre um e outro. O PowerPoint, claro, ele também é simples, talvez não tão simples quanto o Canva, mas ele já é de fácil utilização por conta da própria experiência acumulada dos anos de usuário. Então ele tem uma facilidade, né? As últimas atualizações do Office, né? Desde essa questão do Office 2016 que trouxe essa questão dos painéis aqui em cima, de você ter os painéis de contextualização, os botões, trazendo mais interatividade, deixando a coisa assim mais leve, você consegue, mesmo que você não tenha muito trato com o PowerPoint, às vezes você conhece o Word ou outro pacote do Office, você consegue utilizar assim, pelo menos o básico do PowerPoint. E com o tempo, claro, você tem uma curva de aprendizagem que não é assim tão difícil. Outro ponto positivo do PowerPoint, claro, são as ferramentas muito mais robustas, que a gente já tem falado aqui várias vezes no segredos.ppt, né, tanto para animação, né, como a gente tem uma aba inteira aqui só sobre animações, eu tenho um painel de animações onde eu posso customizar cada animação, ela tem opções de efeito que podem ser feitas aqui ou aqui, né, vou até esticar um pouquinho aqui para vocês darem uma olhada, eu posso vir aqui, né, e mexer quando que ela começa, quando ela inicia, se tem algum atraso, opções do efeito, então eu consigo ter opções mais robustas, eu consigo inserir aqui modelos 3D, coisa que ainda não tem, se tem um modelo meio que estático lá no Canvas, né, que imitam 3D, mas no caso aqui tem modelos 3D que eu consigo, e tem vários outros recursos mais robustos, tá? O legal do PowerPoint é que ele também, apesar de ele ser um programa voltado para desktop, ele é compatível com praticamente qualquer tipo de computador, né? Qualquer tipo de computador que rode Windows, claro, não dá para dizer que o PowerPoint não seja compatível com Mac e outros, porque existe sim versões para Mac, então assim, você tem praticamente PowerPoint em qualquer lugar, qualquer tipo de computador aceita, né? Principalmente os mais conhecidos, né? O Mac e principalmente PC Windows, você tem acesso aí ao PowerPoint, você pode utilizar do PowerPoint, tá? E hoje também existe a versão online do próprio PowerPoint, né? Você consegue então acessar ele pelo navegador em qualquer lugar, também tem opção mobile. Uma das coisas que a gente tem que falar também sobre a questão de, digamos assim, de segurança de informação quanto aos arquivos que são gerados pelo próprio PowerPoint em comparação com o Canva. O Canva, ele vai salvar todas as suas informações na nuvem, né? O que é uma vantagem, porque você consegue acessar de qualquer lugar, mas se você estiver trabalhando às vezes com algumas informações de maior sigilo, isso pode talvez não ser tão legal. O caso do PowerPoint, você salva
salva de forma tradicional no seu computador e tudo. Isso fica armazenado e também ele tem essa integração com o OneDrive, né, que é um serviço um pouco mais seguro, digamos assim, do que a nuvem do Canva, né? Então você tem essa questão. Outro grande negócio que você tem aqui, outra coisa que eu posso dizer assim, para quem já produz é um pouquinho mais avançado, mas é uma vantagem para quem já produz apresentações, são as questões dos atalhos, de teclado mesmo, como o F4, quando a gente tem segurar o Ctrl e arrastar, são coisas que nos ajudam muito no dia a dia e facilitam bastante. E também, nessas versões mais novas, né, você também agora dispõe, no caso aqui de inserir imagem, eu já mostrei algumas vezes, mas vou mostrar de novo, você tem a possibilidade aqui de inserir imagens de estoque do próprio PowerPoint. Claro que talvez não seja uma gama tão grande quanto a do Canva, mas você também tem essa possibilidade não só de imagens, mas como de ícones também, de ilustrações que você pode inserir aqui. Mas e aí, claro, nem tudo são flores também para o PowerPoint. Quais são as duas coisas que eu poderia citar assim logo de cara como desvantagens para o PowerPoint? Primeiro, o preço, né, que é sempre uma barreira, né? Muita gente fala assim, mas eu não tenho grana para investir no PowerPoint, né? Ele custa caro, tá envolvido lá no pacote Office. Hoje você pode meio que adquirir o PowerPoint, meio que não, você pode adquirir o PowerPoint como um serviço. Você pode pagar mensalmente para utilizar o serviço da Microsoft, do Office 365, né, que é um serviço e utilizar durante o tempo, pagar por um ano, por assinatura. Então você tem isso tudo atualizado. Claro, todo investimento depende do quanto que você, digamos assim, necessita do software para o seu dia a dia. Se você precisa criar apresentações de forma regular, o investimento tem que ser avaliado, né? Eu acho que é interessante. E claro, existe, como eu já falei, tem a versão gratuita do PowerPoint, que a gente já mostrou aqui em outros programas, que tem alguns recursos a menos, mas que também é muito boa para que você possa utilizar se você não tiver grana aí para pagar a mensalidade do PowerPoint. Tá aí preço, claro, lembro, a gente tem sempre que fazer esse parênteses, tudo isso é relativo, né? Depende do quanto que você necessita e do investimento que pode ser para você estar aí junto com o PowerPoint no seu dia a dia para criar suas apresentações. Outro ponto negativo talvez seja a questão das fontes em comparação com o Canva, né? A gente viu que o Canva tem várias fontes já ali dispostas e que meio que já estão ali em combinações. Aqui isso não tem pré-pronto, né? Você vai contar com as fontes que estão no teu computador e claro, para fazer as combinações, você pode contar com alguns segredinhos que a gente já falou aqui também em segredos.ppt em outro programa sobre combinação de fontes. Mas isso não é lá assim uma grande desvantagem, vamos falar a verdade, porque com a facilidade da internet você consegue aí chegar, né, em sites como o dafonte.com, o Font Squirrel, que são sites que você pode ir lá baixar a fonte, instalar no seu computador e utilizar tranquilamente aqui no PowerPoint, tá certo? Então esses foram as vantagens e as desvantagens de cada um. E aí agora a gente para pensar, né? O que é melhor? Qual é o melhor, né? Nesse caso, com qual que eu fico? Eu acho que tudo depende, né? Depende do que você necessita. E como eu falei em outro programa, a gente teve um programa aqui anterior falando do Google Slides, que também é uma plataforma gratuita, às vezes até um pouco mais similar ao PowerPoint do que o próprio Canva, né? Porque o Canva ele tem aquela mesma cara não só para apresentações, mas para todo tipo de mídia, né? De design que ele cria, ele tem aquela mesma interface. Então é uma interface que é um pouco diferenciada, porque ela se adapta meio que a tudo, né? No caso aqui do PowerPoint, ele está voltado para as apresentações, né? É pensado, né? A utilização do ambiente do PowerPoint é voltado para isso. Mas como eu estava falando, tudo depende muito do que você necessita. Eu acho que cada programa ele tem um público específico. No caso do Canva, ele é mesmo para um público que tem pouco contato com design gráfico, mas que tem, às vezes, pouca paciência, vamos dizer assim, para pensar num layout, para se dedicar mesmo e prefere partir para algo, às vezes, um pouco, vamos dizer, mais prático, né? Para quem não tem tanto tempo, precisa de algo rápido, o Canva tem essa liberdade. Você consegue, em poucos cliques, customizar ele da melhor forma para você. Então você consegue fazer isso também de forma bem rápida ali dentro do Canva. Agora, se você tem a necessidade, né, de algo um pouco mais robusto, quer ter mais controle sobre apresentações, quer algo que realmente seja mais impactante, seja criativo. Não que você não possa fazer apresentações impactantes e criativas no Canva, pode sim, né? Ele tem várias liberdades e as apresentações que são feitas lá sim podem ser bastante interessantes dentro dos recursos que você tem ali. Mas eu acredito que o PowerPoint ele ainda tem mais recursos, ele ainda te dá mais possibilidades, mais liberdade, digamos assim. Então é a balança que você tem que fazer. Às vezes você tem mais simplicidade e menos recursos, e um pouco mais de complexidade, mas com mais recursos que podem te dar efeitos diferenciados aí para as suas apresentações. Mas tudo isso é a questão, eu acho que de você pesar o que mais entra na tua necessidade. Se você quer usar o Canvas, tranquilo. Mas eu sou meio suspeito para dizer, eu gosto muito do PowerPoint em si, acho
acho que para apresentações um pouco mais diferenciadas, o PowerPoint ainda se sobressai. Ele se sobressai nesse quesito. Se você tiver esse interesse, tiver nesse viés, eu acho que ele é um bom investimento. Lembrando, né? Já falei aqui algumas vezes, você também tem a versão gratuita dele. Você pode utilizar, sim, também os recursos deles, tá? Mas eu acho que nenhum nem perde nem ganha. Eu acho que, na verdade, cada um tem o seu público-alvo, cada um tem o seu espaço ainda dentro do mercado. Lembrando que o PowerPoint, né? Ele meio que tá aí já há muito tempo no mercado e tá disseminado, popularizado aí, e domina bastante esse mercado. Claro que é sempre muito bom ter uma alternativa dessa como do Canva, para que você, né, às vezes numa necessidade não tem acesso, conhecer também o Canva é muito legal e essa possibilidade gratuita que ele tem para te ajudar. Então é isso, pessoal. Acho que no caso, cada um tem que colocar na balança o que mais se adequa à sua realidade, tá bom? Esse foi o nosso tema de hoje. Espero que você tenha gostado da gente discutir um pouquinho aí sobre Canva, PowerPoint, vantagem e desvantagem de cada um deles. Se você gostou, deixa aqui nos comentários o que mais chamou a tua atenção, se ficou alguma dúvida sobre o assunto de hoje, quer que a gente complemente com algo, deixa aqui nos comentários. Se tiver algum elogio, alguma crítica construtiva, pode pôr aqui também pra gente. Claro, não se esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que esteja precisando conhecer um pouco mais sobre as vantagens e desvantagens nessa comparação entre Canva e PowerPoint, tá bom? Vai lá, compartilha nos grupos do WhatsApp, da família, do trabalho, vai lá e colabora também para que o segredos.ppt possa chegar a mais gente, tá certo? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Espero te ver com certeza no próximo episódio de segredos.ppt. Um grandíssimo abraço. Fiquem com Deus e fui!